Hoje vamos falar de um assunto muito interessante e muito útil para entender melhor os arquétipos planetários. Hoje vamos falar de medo. Olá, meu nome é Fábio e sou da Orion Astrologia. Na minha atividade como terapeuta, muitas vezes recebo relatos de alguns sentimentos, algumas emoções que podem ser ou recorrentes, crônicas ao longo da vida, ou se manifestar de uma forma aguda e muito forte durante um período específico. E na astrologia, na filosofia antiga, entendemos que isso pode ser resultado de um desequilíbrio entre as sete forças arquetípicas. Os sete planetas, as sete forças arquetípicas, são Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. E elas são forças que moldam a realidade. Elas aparecem no céu de forma pura, mas também se manifestam em tudo que existe aqui na nossa Terra, nas plantas, na natureza, nos animais e no próprio indivíduo. Elas se expressam no indivíduo e estão sempre em uma dinamicidade entre elas, em equilíbrio e desequilíbrio. Às vezes, um desequilíbrio entre essas sete forças pode gerar alguma queixa, algum sintoma, que pode ser físico quanto psicológico ou emotivo. Podemos encontrar isso, às vezes, no mapa. Podemos ver que um planeta tem uma condição de debilidade no mapa e isso vai se manifestar recorrentemente ao longo da vida. Mas não necessariamente. Isso pode estar ligado a um momento específico do presente. Podemos ver isso tanto estudando o momento presente ou simplesmente através da interação com a pessoa, ou se estamos usando a astrologia como ferramenta de autoconhecimento, podemos estudar os sete arquétipos planetários e entender como eles se expressam em nós em cada momento. Um desequilíbrio, então, pode gerar algum sintoma, e entre esses temos o medo. Na tradição filosófica e astrológica, entendemos que nem todo tipo de medo é igual. O medo pode estar ligado a um desequilíbrio entre diferentes arquétipos, e cada arquétipo vai sinalizar um tipo de medo diferente. A atitude que precisamos tomar diante de um caso como esse é de tratar esse tipo de medo. E existem várias ferramentas que nos ajudam a fazer isso. Muitas vezes, a consulta com um astrólogo pode ajudar a entender melhor essa forma de medo. A palavra, a conversa, muitas vezes ajuda a melhorar e estimular os pontos que precisam ser estimulados. Mas se estamos falando de uma fraqueza de um arquétipo específico, podemos tomar uma planta que ressoa, que expressa aquele arquétipo de forma muito forte. Então, tomando aquela planta, pode ser um chá, pode ser sentir o cheiro, né, de um óleo essencial, pode ser tomar uma quinta essência ou várias outras formas. Aí vamos fortalecer aquele nosso arquétipo interior que vai entrar em ressonância graças à planta que estamos introduzindo, que estamos assumindo. Essa é uma forma muito comum na astrologia e na espagiria para tratar doenças que têm um fundamento arquetípico. Vamos então às três formas de medo, existem outras, mas as três formas de medo que vamos tratar no vídeo de hoje. Elas estão ligadas a três arquétipos específicos, Marte, Júpiter e Vênus, e entender essas formas de medo é também uma forma de conhecer melhor essas forças arquetípicas, as nuances através das quais essas forças arquetípicas se expressam no mundo. O primeiro tipo de medo está ligado a Marte. Marte é o arquétipo da ação, do movimento. Então, um medo ligado a Marte é a falta de ação. Não é um medo ancestral, profundo, é um medo mais superficial, quando tudo está pronto para que a gente tome nossa ação, mas algo nos impede de agir. Então é um medo mais superficial, é a típica falta de um empurrãozinho. Não está ligado então a questões muito profundas, interiores, ligados ao indivíduo, à sua energia ancestral. É simplesmente a falta de ação. Podemos ver isso às vezes no mapa, e nesse caso se trata de questões que vêm recorrentemente ao longo da vida.
Pode ser um Marte em exílio, um Marte em queda, um Marte em um signo de água, por exemplo. Muitas vezes, uma questão assim no mapa natal gera recorrentemente uma pessoa que tem essa dificuldade em agir, que às vezes tem medo de agir. E, novamente, como eu já falei, podemos tratar isso trabalhando o arquétipo Marte das várias formas que conhecemos. O segundo tipo de medo está ligado ao arquétipo de Júpiter. Júpiter, ou Zeus, no nome grego, é o pai dos deuses. É quem acorda todo dia para gerenciar, administrar todos os deuses do Olimpo e todas as coisas que acontecem na Terra. Traslado para o ser humano, Júpiter é o princípio de justiça, de organização. Júpiter é o general, é quem tem um papel de comando. É a nossa sensação, a nossa força de organização interna e externa. É quem organiza o nosso corpo e as nossas ações. Quem tem esse papel de liderança e de comando. Então, um Júpiter desequilibrado pode lhe dar a uma fragilidade nesse sentido, a um medo. Esse medo não é o medo marcial, né, da falta de ação. Aqui estamos falando de um medo já mais profundo, que é a incapacidade de assumir o próprio papel, a incapacidade de assumir as próprias responsabilidades. Estamos falando de uma fragilidade do indivíduo, que está ligada a um desequilíbrio do arquétipo de Júpiter. Novamente, precisamos tratar isso e podemos fazer isso de várias formas. Plantas que tratam essa questão são muitas. Por exemplo, temos a sálvia, o alecrim, o louro e muitas outras. Mas podemos tratar esse tipo de medo, né? Essa falta de coragem de assumir o próprio papel com exercícios, com práticas como acupuntura, shiatsu, massagem, através da conversa, se for o tratamento de um paciente, ou através do autoconhecimento, se estamos pensando em nós mesmos. Mas, novamente, esse é um tipo de medo que está ligado ao arquétipo de Júpiter. O terceiro e último tipo de medo está ligado ao arquétipo de Vênus. Vênus é recepção, Vênus é união, equilíbrio e harmonia. Marte, que é o oposto de Vênus, é ação, é fazer as coisas. Vênus é o contrário, Vênus é a quietude, a harmonia que nos permite ser o que somos. Vênus é o dono do signo de Libra. Vênus está em domicílio no signo de Libra. E Libra tem uma forte ligação com a energia ancestral. Então, o medo ligado a Vênus é um medo ancestral, é um medo muito profundo que nos impede de ser o que realmente somos. É um medo ancestral, profundo, é um medo desconhecido, ou desconhecido pelo menos em algum seu aspecto, que deriva de uma falta do equilíbrio do indivíduo consigo mesmo e com a natureza. Para tratar esse tipo de medo, precisamos fortalecer o arquétipo de Vênus para devolver ao indivíduo aquela harmonia, aquela união que ele tem primeiramente consigo mesmo e depois com tudo que tem para além do indivíduo, para que essa força volte a ser forte, centralizada, estável e desapareça esse medo. Então, temos o medo, um sintoma, uma queixa mais genérica, que pode se declinar de formas mais específicas, e nisso estar ligadas a desequilíbrios de 3 arquétipos planetários específicos. A gente pode ver isso, às vezes, estudando o mapa natal da pessoa, estudando o céu do momento presente ou de um determinado momento da vida. Mas não apenas isso. Na verdade, a astrologia ela usa os mapas, ela vê os mapas, mas ela faz muito mais do que isso. Para mim, o propósito mais profundo da astrologia é mudar o olhar com o qual olhamos para o mundo, fora de nós e dentro de nós, para entender aqueles fios sutis e às vezes até invisíveis que ligam as coisas, que ligam os planetas com o que acontece aqui na Terra, que ligam a natureza com o mundo, o microcosmo que temos dentro de nós. E, fazendo isso, nos ensinar a viver em maior equilíbrio e harmonia conosco, né? Fazer com que o indivíduo viva em maior equilíbrio e harmonia consigo mesmo e também com o mundo para fora dele.
A astrologia ensina o indivíduo a viver em harmonia com o momento presente e saber melhor quais atitudes tomar diante de tudo que acontece em cada momento. Então, por hoje é isso. Deixem suas reflexões e suas dúvidas nos comentários. Não deixem de conhecer nossos cursos, nossas páginas no Instagram, se inscrevam no YouTube e eu espero vocês no próximo vídeo.